Sim, sim. Tá joia. Então, vamos lá. Boa tarde, então, mais uma vez aí para vocês duas, a Raquel e a Aline. Hoje, então, nós vamos combinar assim, vamos no início aqui agora, ver um pouco sobre aquele, né, o material que eu já tinha disponibilizado para vocês lá, sobre o componente de drenagem pluvial, e aí eu até dei uma folga, vamos dizer assim, né, na última semana, porque vocês, né, colocaram aí das demandas todas, né, que estava tendo de entregas, né, de trabalhos e tal. Então, eu falei, não, deixa eles respirarem um pouquinho lá, aqueles elementos de água de chuva, e daí em diante a gente dá prosseguimento. Então, hoje eu queria apresentar aqui alguns pontos-chave sobre o próximo componente, que é o abastecimento de água, e aí ele está ligado a esse de drenagem pluvial, porque uma das formas aí de tornar mais sustentável o uso da água na edificação é aproveitando a água de chuva, que, né, no ambiente da cidade, no ambiente urbanizado, muitas vezes é o problema que nós vimos lá. E aí nós falamos, então, lá daquelas soluções, né, sustentáveis. Aí, rapidamente, assim, vocês querem... A Raquel tinha me apresentado aqui uma dúvida que ela ficou, de uma figura de uma trincheira, né? Pode ser que aquela trincheira, Raquel, não sei qual que você está falando, de qual figura, de qual desenho, né? Tem algumas ali que era em caráter experimental, igual, por exemplo, uma que a gente trabalhou na UFMG. Me parece que você está morando em Belo Horizonte, né? E aí, eu não sei se o equipamento está ali ainda, mas nós testamos uma trincheira e uma vala de detenção na função de retenção e infiltração de água, né? Então, aí já trazendo os destaques, né? Então, se nós, urbanistas, estamos preocupados, né, com essa situação da drenagem pluvial na cidade, então, o que a gente tem que pensar em termos, assim, de funções, né, para as soluções para os equipamentos? É a função de reter a água onde ela, né, está sendo gerada, então, nos lotes, né, ou infiltrar essa água. Então, lá na drenagem, a gente viu isso, né? Algumas técnicas para reter, por exemplo, a cobertura verde ajuda aí a retenção de água, né? O próprio jardim, né, de chuva também ajuda na retenção, em alguns casos até um pouco na infiltração. O jardim traz uma outra função, né, que ele consegue até despoluir aquela água de chuva, né? Então, isso é bem interessante do ponto de vista que a gente sabe que a água de chuva, aquela que precisa ser drenada, que dá esse problema na cidade, não é só a quantidade. Então, olha aí, urbanistas, para a gente pensar na qualidade do ambiente, não é só aquele volume de água que é o problema. Então, tome nota disso aí, né? A qualidade dessa água de chuva, ela também pode ser um problema para nós, porque ela limpa toda a bacia, limpa, né, as coberturas, todas as superfícies, pavimentos, e aquilo ali está, né, depositado um monte de poluição ali da cidade, né? E desde poluição atmosférica que ela precipita, né, na forma de poeira, de partículas, até o próprio resíduo que vai sendo descartado ali, até resíduo líquido, né, até esgoto, efluentes, né? Então, a água de chuva vem lavando isso tudo. Então, essa é uma função a mais, que geralmente as técnicas lá, elas visam a questão quantitativa, né, para a gente reduzir aquele volume de água todo que chega no sistema público, e aí pum, o sistema entra em colapso e aí ele não suporta aquele volume e transborda, né, e gera aí os alagamentos. Então, as funções ali são de reter e infiltrar a água, né? Reter água, a gente tem que ter equipamentos específicos, né, para tal, né, porque a água vai ficar... Vocês lembram dos equipamentos para reter água, daqueles que a gente falou ali? E por que reter essa água no lote? Mesmo que a gente não venha utilizá-la, não só no lote, mas
no entorno do lote, né? Que esse é um outro detalhe. Nós vimos técnicas lá na drenagem que são aplicadas no entorno da edificação e técnicas, né, que são aplicadas já na própria edificação. Então, vocês poderiam me dar um exemplo de técnicas que a gente falou lá, por exemplo, de retenção, que são aplicadas no entorno e na própria edificação? E, se possível, vocês relacionarem aí com o trabalho de vocês. Pensei nessa técnica e tal. O que vocês me diriam? Só para ajudar um pouquinho. Lembrando que a parte construtiva disso, é lógico que vocês vão, né, chamar um construtor para isso, né? O pessoal da engenharia civil para construir. Então, vocês têm que entender a finalidade daquilo ali, onde pode ser aplicado, né, e o ganho que isso pode trazer. Assim como também avaliar o impacto, né, que pode ter, tanto do ponto positivo, quanto, né, do ponto de vista de impacto negativo também, né? Então, a Aline gostaria de falar um pouco, Aline, dessas técnicas aí, aquelas que a gente pode aplicar no entorno da edificação, né, e na própria edificação, que tem essa função de reter água. Olha, Paulo, eu vou ficar devendo essa, tá? Por quê? Eu não consegui prestar, tipo assim, não consegui ver as aulas na semana passada também, porque assim, 2 entregas essa semana e 3 entregas semana que vem, eu tô meio assim, na loucura aqui. Tá, mas então vamos pegando o ritmo, porque a gente está quase encerrando, né? Falta um mês aí, para encerrar o semestre, e a gente está, vamos dizer assim, na metade do caminho, tá? Sim, sim. Então, olha, tenta, né, pegar ali, e ali é o seguinte, gente, eu estou disponibilizando em vídeo e em texto, né? Em texto, os slides ali no PDF, para trazer o guia. E aquela pasta do Google Drive, que eu compartilhei com vocês, tem todos os guias, artigos, né, que eu estou usando na minha aula lá. Então, se precisar de ter mais elementos do que aqueles, né, do PDF, tá? Que eu estou passando para vocês, ele serve mesmo como um guia, né? Vocês recorrem lá aos manuais, né? E os vídeos também, né? Então, a Raquel está colocando aqui o jardim de chuva, Raquel. Aqueles equipamentos mais robustos, né? Então, as valas, né, no entorno, né, se a gente tem uma área gramada, né, então a gente pode pensar nessa área gramada sendo, né, ela preparada ali para receber a água de chuva em um determinado momento, a própria trincheira que você estava falando, né, o jardim de chuva também ele pode ajudar a reter um pouco, né, porque ele tem aquela área dele ali do substrato, né, aquela parte toda ali onde a água vai passar, ela vai ficar retida um tanto ali até aquilo ficar saturado, é parecido com o telhado verde, só que a cobertura verde está lá em cima e o jardim está aqui embaixo. E o jardim, ele recebe a água já não mais da chuva direto, né, ele está recebendo a água do escoamento lá da pista, né, vai pegando até às vezes a parte da calçada, né, do calçamento. Mas e lá na edificação? Então, assim, né, assim, vocês, né, da arquitetura, lidam com isso toda hora, né? O uso e ocupação do solo, né? Então, qual que é a taxa de ocupação máxima lá para um determinado lote? E aí, às vezes, isso, né, passou do limite da taxa de ocupação ou da taxa de permeabilidade, né, que tem que deixar, e aí, em contrapartida, ou como compensação, esse é um termo muito utilizado, né, no urbanismo, voltado para essas questões, então você vai compensar essa questão que você aqui está não tá atendendo, né? No caso aí, por exemplo, a área permeável. Então, em compensação, algumas cidades cobram, né, um equipamento
de retenção de água, de chuva, na edificação. Já na edificação, ele pode, né, tá ali junto à edificação. E não mais aquele equipamento para poder ser instalado no entorno, né, que a gente falou alguns deles aqui. As trincheiras, valas, os jardins de chuva. Alguém lembra? Isso, né? Aí a gente chama, ela está falando as caixas de captação de água, isso, são aqueles reservatórios individuais de retenção de água, então, para metade da área permeável exigida por lei. Então, não só Contagem, mas Belo Horizonte, várias cidades regularam isso, e geralmente é naquela área mais adensada, aquela área dos zoneamentos, né, onde tem os zoneamentos, onde tem o maior adensamento, e que está mais impermeabilizado o solo. Agora, aquilo ali, vamos dizer assim, para nós que estamos estudando a fundo essas técnicas, ela é a mais robusta, robusta, assim, a mais, não era a palavra que eu queria usar, desculpa, a palavra talvez era a mais rústica, né? Ou a mais simples. A gente sabe que pode aproveitar a água de chuva. Agora, tem um detalhe importantíssimo disso aí. Essa caixa de retenção, que vai, então, segurar a água ali no lote, né? O que acontece? Se a gente for pensar, então, em aproveitar essa água, se for água que foi para essa caixa do pavimento, a gente não pode mais. Aí eu já começo até a entrar no tema que a gente vai seguir por agora, e hoje eu queria apresentar para vocês parte dele, que é, então, as soluções para melhorar o uso da água, né, potável, aí, o uso das possíveis águas dentro da edificação, né? Então, a gente entra no primeiro componente, que é o abastecimento de água, né? Então, veja bem, essa caixa de retenção, Raquel, se veio a água do telhado e veio a água do entorno da edificação do pavimento, para ela, então ela reteve ali durante a chuva, e aí, mesmo se ela encheu toda durante a chuva, ela vai soltando aquilo de uma forma mais gradual, de uma forma, né, com menos volume para a rua. Então, isso que é a finalidade dela. Às vezes a chuva não deu conta de encher ela toda, ótimo, a água ficou ali e depois ela vai saindo aos poucos, melhor ainda, mas se continua chovendo, e a água encheu toda ela, aí mesmo a água entrando e saindo por ela vai sair com uma menor vazão, porque essas caixas precisam instalar um dispositivo na saída de redução dessa vazão. Então, ela vai segurar o máximo possível essa água no lote, porque quanto mais a gente segurar, mais a gente reduzir a água no lote, né, a gente vai, então, impactar menos o sistema público de drenagem. Então, ele vai receber menos água ao mesmo tempo, né, e aí isso melhora a condição de escoamento, né? Isso, aí então, vamos falando então agora já nesse uso da água, né? Então, ótimo, a gente já começou a pegar um gancho no sentido dessa aula de hoje que eu quero apresentar para vocês aqui. Então, como eu estava te falando, olha só, vamos supor que ela recebeu a água, essa caixa, então, que Contagem pede, ela considera como a água do escoamento superficial toda do lote, que tem que pegar a água da cobertura, do telhado e do pavimento. Então, essa água do telhado e da cobertura, ela é uma água de melhor qualidade, porque lá em cima, por mais que a gente esteja num local onde tem uma poluição atmosférica muito grande, e aí junta lá, né, sujeira lá em cima, através da poeira, dessas partículas, até mesmo cocô de passarinho, isso tudo tem no telhado. Então, a gente tem que considerar isso sim. Mas ainda que isso tenha, sabe, um pouco lá em cima, essa sujeira, ela não é tão agressiva ou tão potencialmente poluidora como é aquela que fica lá embaixo no pavimento. Então, lá no pavimento, a gente tem os veículos estacionados, e aí vai caindo uma gotinha de óleo, de combustível, o próprio pneu do carro vai se desgastando e vai soltando ali.
e tem outros resíduos que a gente também dispõe ali no pavimento. Então, veja bem, se essa caixa estiver recebendo água dessas duas tipos de superfície, cobertura e pavimento, não pode ser utilizada para o aproveitamento de água de chuva. Isso é a regra básica que a gente vai ver em uma das soluções para melhor usar a água na edificação, que é o aproveitamento de água de chuva. Então, a norma que estabelece as diretrizes aí para a gente aproveitar a água de chuva deixa claro isso. São águas das coberturas, águas de pavimento não podemos reaproveitar. Aí eu até deixei no último slide, no último mesmo, deixa eu abrir ele aqui, que eu faço, é só ele que eu vou abrir aqui do conteúdo passado, né? Porque a gente já está um bom tempo tratando sobre esse conteúdo passado, mas vou pegar ele aqui, que ele é um ótimo gancho para a gente falar, então, de uma dessas alternativas aí para o aproveitamento da água de chuva nos lotes e nas edificações. Então, deixa eu achar ele aqui. Aqui. Compartilhar com vocês aí essa figura aqui, que eu acho que vale a pena para reforçar. Então, se a gente está pensando... Ela está aparecendo aí para vocês agora? Sim. Então, olha só. O tanque de retardo, que é esse reservatório individual que serve, então, para a gente reter essa água quando a gente tem essa taxa de permeabilidade mais elevada. Então, quando a gente tem essas duas condições, né, o tanque de reuso, então, seria, né, para a gente utilizar essa água das coberturas. E a água da superfície, lá dos pavimentos, a gente, então, poderia reter ela nessa caixa de retardo. Então, vamos supor, lá naquela norma de contagem, estabelece, na maior parte dessas normas que exigem esse tanque de retardo, ou esse tanque, né, então, aqui nós temos até umas normativas, fala lá, esses reservatórios individuais, né, como em Belo Horizonte, né, estava apresentando aqui, deixa eu voltar aqui, esse aqui de Belo Horizonte, esse aqui, já algumas cidades já trazem até o croquis junto com o dimensionamento, né? Olha aqui, esse aqui é o caso de Belo Horizonte, Então, em função daquelas zonas de ocupação, ele falou lá, as taxas de permeabilidade, né, mínima, né, e os lotes aqui, E aí, qual que é o volume da caixa de retenção a partir da área que foi impermeabilizada, né? Aqui, olha, área impermeabilizada acima do estabelecido da lei. Então, vamos supor, em lotes lá até 360 metros quadrados, tem que deixar uma área permeável de 10%. Olha que miséria. Então, vamos supor que o lote lá não deixaram nada. Então, qual que é o tamanho da caixa? Vai ser 10 litros vezes essa área que foi impermeabilizada. Então, 10% de 360 é 36 metros quadrados, né? Então, seria 36 vezes 30 litros aí, esse volume, né? Esse volume total aí que precisaria de manter lá para o reservatório de retenção, esse reservatório individual aí. Então, mas você vai falar assim, mas eu quero instalar aqui também um sistema de captação de água de chuva. Aí, o que a gente vai ter que apresentar para a prefeitura, nesse caso? Olha, prefeitura, desses 10% que eu impermeabilizei a mais, o meu telhado representa tanto. Então, vamos supor, o telhado representou, ou a cobertura representou, em termos aqui do lote, 80% é a área de cobertura. E 20%, não vou pôr menos, né? 70% é a cobertura.
e 30% é o pavimento né, externo, né? Então, ele vai ter que fazer uma proporção, então é 3:1. Então, dessa área que eu impermeabilizei, olha, eu vou então aproveitar água de chuva. O meu potencial de aproveitar água de chuva, desse volume que você está falando que eu tenho que ter aqui, é de 80%. Então, a caixa, naturalmente, que pode ser reduzida. Ela vai ser, então, voltada somente para a superfície, né, externa aí, da edificação. Então, é uma vantagem, né? Então, por exemplo, aqui, nessa foto aqui, é um estacionamento de uma empresa, né? Então, ela precisa de instalar uma caixa enorme assim, justamente porque o pavimento dela é muito grande. Então, isso é para reter a água na maior parte aqui do pavimento. Mas quando lotes aí tem boa parte da ocupação deles com cobertura, é mais viável, então, instalar as duas caixas. Uma para reter água de chuva para aproveitar e a outra para reter a água só do pavimento, né? Para manter aí aquele atendimento à normativa, sabe? Nem todas as legislações já estão preparadas para isso, porque quando elas foram introduzidas, né, essa necessidade de reter água no lote, não se previa ainda essa questão de utilizar a água de chuva, tá? Então, a Raquel que colocou o quê, Raquel? Deixa eu entender aqui. Mas tem que redimensionar essa água para irrigação e limpeza secundária também, né? Então, veja bem, se a água que foi para essa caixa de retenção, que é exigida em função dessa área permeável, receber a água da superfície do pavimento, não pode aproveitar para nada. Ela vai servir só com essa finalidade de reter a água pluvial para não chegar no escoamento, não chegar no sistema pluvial toda de uma vez. Tá? Então, água para aproveitamento dentro da edificação, né? Ou seja, para irrigação, né, das plantas, ajudar na jardinagem, seja para limpeza do pavimento, só pode ser água de cobertura. Tá? E aí a gente, então, entra. Então, por isso que eu faço esse gancho agora, né, falando da drenagem, aí a gente para na drenagem, na última função ali, que é essa de reter água da edificação. E aí a gente, então, faz essa reflexão, essa análise aí. Então, se eu estiver retendo água da cobertura e do pavimento, eu não posso aproveitar. Então, aí já vem a primeira estratégia. Vamos, então, dividir esse volume para poder ter uma caixa para poder aproveitar a água de chuva e a outra caixa só para reter aquela água momentaneamente, né, do pavimento. Assim, quando a legislação exigir. Paulo, só uma dúvida rapidinho aqui. Mas assim, porque, assim, por exemplo, o projeto da minha casa, não sei precisar quantos %, assim, mas tem uma área muito grande que não é permeável. Tanto que, tem uma noção, tem um pé de manga, tem uma mangueira lá que você não consegue abraçar ela. Então, assim, tem toda a copa dela de área permeável, praticamente, sabe? Um espaço grande. E aí, nesse caso, se eu não colocar, por exemplo, alguma solução para essa água que vai para o pavimento, vai estar errado de alguma forma? Se eu não, só olha colocar... só. Vamos analisar, né? O projeto nosso de melhoria, a gente tem que passar primeiro pela análise da demanda. Então, a primeira coisa em relação à drenagem pluvial, em relação à demanda, qual que é a demanda que eu tenho aqui, né? A gente não vai mexer aqui com calcular a água superficial, que não é o objetivo nosso aqui, né? Esse objetivo aí seria para poder dimensionar as estruturas, mas os urbanistas têm que olhar uma questão básica nessa condição, que é o seguinte: ali onde eu estou localizado com o lote, com a minha edificação, tem uma legislação de usocupação do solo que determina uma taxa de permeabilidade? Então, vamos supor, olha, determina. Eu estou dentro dela ou não?
Se eu não estou, eu já tenho que pensar já em uma técnica ou para infiltrar ou para reter essa água. E muitas, isso por uma questão de urbanismo, né, de função urbanística, tá? Nem pensando assim em determinação legal. Já tem alguns municípios que já determinaram, olha, tem que cumprir isso na força da lei, e não cumprir isso na força, né, daqueles elementos que a gente analisa de forma, né, técnica, ambiental, social, econômico, né? A gente sabe que é melhor reter essa água e filtrar no lote, mas nem sempre vai ser assim, né? Todo mundo compreender dessa forma, né? De forma assim tão compassiva. Então, vai precisar de ter a legislação impondo. Então, a primeira dica é essa. Qual o zoneamento que eu estou? E aí, se eu estou falando em gerar água pluvial, está relacionado com a minha taxa de impermeabilização do solo ali, do meu local, né? Então, essa é a primeira análise sua da demanda, sabe? Da drenagem pluvial. Então, preciso de melhorar a drenagem pluvial. Eu posso contribuir, né? Talvez a pergunta até melhor é essa, sabe? Que você tem que fazer lá para o seu projeto. Eu posso contribuir com a drenagem pluvial pública a partir de alguma solução sustentável para a drenagem pluvial aqui no meu lote ou aqui na minha edificação? E aí a primeira análise é essa, é você compreender como a sua edificação, lote está com relação a esse parâmetro urbanístico. Entendi. Obrigada. Da taxa de permeabilização. Aí, lá nas aulas, eu trago para vocês um conceito assim, o quanto aquela taxa de impermeabilização, em função do tipo de pavimento, né, ele vai proporcionar de volume de água de chuva. Então, vamos supor, uma conta bem básica assim. Ouro Preto tem uma precipitação volumétrica aí, ano, em torno aí de 1.500 milímetros de chuva. Então, nós vimos lá, 1 milímetro em 1 metro quadrado gera 1 litro, né, de água de chuva. Então, se eu tenho lá um lote de 100 metros quadrados, todo impermeabilizado com concreto ou cerâmica, tá? Então, vamos supor, impermeabilizamos ele todo. 100 metros, qual que é o potencial que eu tenho de transformar essa água de chuva que vai cair ali 1.400 milímetros? Isso é no ano todo, tá? 1.500 milímetros, né, que eu falei lá, para a gente arredondar. E eu tenho, então, uma área impermeável de 100% desses, né, 100 metros quadrados. Aí você vai ver lá que tem um parâmetro, que é o parâmetro que a gente fala até nesse estudo da drenagem pluvial, que é o parâmetro urbanístico, que é o coeficiente de escoamento superficial, que é em função do tipo de material que eu uso para ocupar a superfície, ele vai me dar, então, um retorno em relação à água de chuva que cair ali. Ou ela vai escoar mais ou vai escoar menos, em função da capacidade de impermeabilização desse material. Então, por exemplo, o concreto e a cerâmica infiltra a água por ele, só se for numa junta, né? Quando tiver junta, né? Uma com a outra peça, né? Mas por ele não passa praticamente água nenhuma, né? Você vai ver lá que o coeficiente urbanístico fala assim, em torno de 90%, 95% da água que cair ali de chuva, ela vai tornar escoamento superficial. Então, vamos fazer uma conta básica. Vamos supor aí que vamos adotar 90% desse escoamento aí para esse coeficiente, tá? Que é em função desses materiais aí, concreto e cerâmica. Então, nós estamos falando que 90% da água que cair ali, ela vai gerar escoamento superficial, e então vai demandar uma drenagem para ela. Então, eu tenho essa condição. O lote é 100 metros quadrados, né, com essa impermeabilização, e a chuva em Ouro Preto é 1.500 milímetros. Qual que é a quantidade de água que eu tenho aí em potencial, né, em potencial desse lote
para a drenagem pluvial. Então, quanto que esse lote meu vai gerar de água de chuva para a drenagem pluvial, nessas condições? Vou dar 2 minutos para vocês fazerem a continha. Ou pode falar em termos assim de proporção, não precisa trazer um número, mas vamos lembrar. Então, é 90% de impermeabilização. Eu tenho uma área de 100 metros quadrados, né? Eu sei que vai cair ali, tem uma tendência a cair 1.500 milímetros de água de chuva. E aí eu faço tem aquela relação lá básica, né? 1 milímetro, quando cai 1 metro quadrado, gera 1 litro. Então, se eu tenho 100 metros quadrados, né, vai precipitar ali 1.500 milímetros, quanto de água que eu vou gerar? A Aline até fugiu da nossa conta. Você lembra, Raquel? Opa! Achei que você tinha fugido da continha. Não, foi a internet que caiu mesmo. Então, quanto que é esse potencial? Eu escutei 90% e aí cortou. Olha só, a gente sabe aquela proporção. Quando cai 1 milímetro de chuva em 1 metro quadrado, gera 1 litro, tá? De água. Gerou 1 litro de água para ser drenado. Estou falando que vai cair 1.500 milímetros. Se cair 1.500 milímetros em 1 metro quadrado, são quantos litros? 1.500? Isso, né? Então, se 1 milímetro gera 1 litro, 1.500 vão gerar, né, 1.500 litros. Só que não vai ser em 1 metro quadrado, vão ser em 100 metros quadrados, não é isso? Então, é multiplicar isso, né, gente? Então, 1.500 vezes 100 e vezes 0,9, porque 9 é aquele 90% do coeficiente. A nossa área não é 100% impermeável. Nós estamos falando que ela é 90% impermeável. Isso aí, ó. Então, o valor vai dar, né, 1.500 litros em 1 metro quadrado. Se a gente multiplicar por 100, é aquilo que ela falou ali, né? 1.500 vezes 100 é quanto? 15 mil, não é isso? 1.500 vezes 10, 15 mil. 1.500 vezes 100 é 150 mil. Não é isso? Só que é 90%. 90% disso aí por causa do coeficiente de escoamento. Então, olha só, 135 caixas d'água que o seu lote, isso em 100 metros quadrados, e nossos lotes são muito maiores, as áreas ocupadas são muito maiores. Então, só para a gente ter uma noção dessa dimensão desse problema, né? São 135 caixas d'água que a gente vai gerar num ano, né? Não é em uma chuva, para o sistema de drenagem pluvial, né? 135 caixas d'água de 1 metro cúbico. Então, vocês lembram mais ou menos dessa dimensão aí. Ok? Então, é isso que a gente tem que ter essa compreensão, sabe? Isso você pode também fazer essa análise, né? Por dentro dessa primeira pergunta sua aí, da sua demanda de drenagem pluvial. Qual que é a minha demanda de drenagem pluvial? Eu posso fazer essa análise simples, né? De volume de água que o meu lote está gerando por ano, né? E também essa análise com base no que a legislação me pede em relação à área permeável, porque a relação da área permeável é justamente para ajudar a reduzir esse volume de água de chuva. Então, de uma forma bem assim, genérica, a gente pode falar, olha, eu vou instalar aqui alguns dispositivos para reduzir
esse volume de água, né? Então, aqueles dispositivos todos que a gente falou lá, né? E eles têm cada um uma capacidade de reduzir, né? Ou seja, por retenção, ou seja, por infiltração essa água. Tá bom? Então, em relação à drenagem, aí o segundo passo, só para a gente ir nessa linha do projeto, né, para ajudar vocês a dar uma evoluída nisso, o segundo passo é vocês verem o que o lote, a edificação tem de dispositivo para poder fazer esse manejo adequado da água pluvial, né? Então, desde verificar se, por exemplo, a cobertura possui ali os equipamentos necessários para poder captar essa água, né? Então, as instalações hidráulicas de drenagem pluvial, né? Até se o lote tem capacidade, tem área útil, por exemplo, para instalar um dispositivo de infiltração, né? Ou para instalar, por exemplo, os dispositivos de retenção, né? Então, qual que é o volume que eu preciso de reter aqui de um reservatório desse individual, conforme pede lá a norma, né? Quando a gente está em lotes, né, de edificações maiores, como estacionamentos de supermercado, shopping e tal, dá para a gente usar aquelas técnicas que a gente fala lineares, que não são essas técnicas pontuais ou localizadas, né? Como o telhado verde como o reservatório né? São técnicas que a gente dispõe, né, de forma linear. Por exemplo, uma delas, né, bem apropriada para ajudar a reter ou infiltrar essa água nessas condições, né, de áreas, né, impermeáveis muito grandes, como estacionamentos, é o pavimento poroso. Não esqueçam dele, né? Não esqueçam do pavimento poroso, jamais, porque ele é uma grande solução aí para, né, resolver diante dessas condições. Tá certo? Mais alguma dúvida assim, em relação à questão da drenagem? Algumas coisas que vocês queriam levantar aqui, até do próprio trabalho lá de vocês? Só uma outra dúvida com essa relação aí da pavimentação. Seria o caso nesse trabalho de, tipo assim, meio que propor que se troque o pavimento da área externa para um pavimento mais permeável, ou se não cabe mais o trabalho também? Como assim? Se causa mais trabalho? Não, eu pergunto assim, se está dentro da proposta, sabe? Eu propor que seja trocado, porque lá em específico tem uma garagem muito grande, muito comprida, e uma área no fundo também, que estão com um pavimento de cimento. É uma cerâmica, tipo cerâmica, só que é um bloco de cimento ali. E é uma área que não precisa de toda essa permeabilidade, não tem necessidade para uso nenhum da edificação. E aí eu estou perguntando assim, se eu posso colocar no projeto final, sugerir colocar um pavimento semi-permeável, por exemplo, nessa área da garagem, aquele que tem uns blocos para colocar grama dentro, por exemplo. Então, olha só, essa análise tem que partir disso que eu te falei, olha, o que eu estou gerando de água? A gente pode fazer essa conta bem genérica de volume de água, certo? Para ter essa dimensão. E verificar se você está ocupando no lote mais área permeável do que é permitido. Então, se você está ocupando, se essa área lá que você está falando, né, da garagem, essa área concretada lá, tiver dentro dessa condição do lote, que o lote está impermeabilizado mais do que deveria, então sim, ele pode se tornar uma alternativa, uma solução para minimizar isso, o pavimento, né, um pavimento poroso, um pavimento adequado. Aí eu não sei se você viu esse conteúdo, né, eu explico bem essa questão dos pavimentos lá, né, não somente do ponto de vista da questão do revestimento, né, muita gente acha que é só o revestimento, mas o próprio pavimento no entorno dele, né, dentro dele ali, né, nas camadas abaixo do revestimento, também tem que ser preparado para tal. E aí o pavimento, o Aline, por exemplo, se você está lá num
num lugar onde tem um solo que não é apropriado em filtrar. Então, aquele pavimento, por exemplo, que o pessoal usa muito para essas condições assim, que é o bloco de concreto vazado, com grama, sabe? Denominado assim popularmente até de piso-grama, se o solo não é bom para filtrar, não vai adiantar muito, né? A água vai empoçar ali rapidinho e vai escoar de novo para o sistema público. Então, por exemplo, esses que é para infiltrar água, tem que ser verificado se o solo tem capacidade de infiltração. Mas temos pavimentos, por exemplo, com asfalto poroso, até mesmo de concreto poroso, né, que ele serve para reter, é como se fosse um reservatório linear. A gente não falou do outro tipo de reservatório, que é uma forma de caixa, né? A gente acumula ali a água toda. O pavimento poroso ele também pode servir para reter embaixo ali, naquele poro. É como se imaginasse pegar uma pedra pomes, né? Fazer um piso todo de pedra pomes. Se você jogar água ali e nas saídas, né, desse piso ele estiver impermeabilizado, a água vai ficar ali. E se embaixo também, né, dessa pedra estiver impermeabilizado, a água vai ficar ali retida. Então, ele serve de retenção também. Então, pode ser uma solução, né? Assim, o pavimento poroso, em lotes menores, né? Quando não é um estacionamento, o custo dele pode ser mais inviável. É isso que tem que ver, né? Nessa análise de custo lá. Qual que é mais viável, né? Você instalar um dispositivo, por exemplo, uma retenção, uma caixa dessa, uma caixa daquela de retenção, ela é mais barata do que o custo fica mais, né, viável do que o pavimento poroso, sabe? Mas quando você tem uma área muito grande de estacionamento, aí é mais viável, inclusive porque o volume de água que você ia ter que estocar, se fosse um reservatório, às vezes você não tem essa área disponível para colocar esse reservatório. Aí o pavimento poroso ele vem como essa alternativa, né? Porque você não vai ter que criar um outro reservatório, ele mesmo vai reservar água. Então, assim, é interessante, né, você pensar em utilizar, né, dessa área que está concretada. Primeiro, analisar se realmente a área do terreno ela tem mais área impermeável do que deveria, e aí você tem que realmente pensar algumas soluções, né, daquelas que estão lá, dentre elas o próprio pavimento, né, e analisar, né, essa questão de viabilidade econômica. Por isso que as técnicas elas são consideradas sustentáveis, não somente do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, né, o ponto de vista ambiental, que a gente, né, tratar essa água de uma forma mais natural, então filtrar ela para recarregar o lençol freático, né, gerar menos água poluída para a rua. Então, isso é um critério ambiental. O critério social é, por exemplo, a gente não gerar um impacto lá para o meio urbano, né, que vai impactar a circulação das pessoas quando a via está toda transbordada, né, devido à água ali que alagou e tudo mais, da água de chuva. Então, isso é um impacto social. E a gente tem que ver o impacto econômico disso também, né? Ou a viabilidade econômica dessas técnicas. E aí a gente tem que ver qual que é financeiramente mais viável para ser instalado aqui nessas condições, né? Então, né, aí a gente tem né, lá naquele material que eu passei para vocês, eu dei alguns valores, assim, né, em termos de metro quadrado, de volume, valores típicos, né? Inclusive até de coberturas verdes, né? Que em locais muito adensados, né, é uma excelente alternativa, ainda mais em cidades muito adensadas, onde tem um clima mais tropical, mais quente, né? Então pode ajudar com outras funções, além dessa de reter a água de chuva, né? Então, aquelas outras funções todas que a gente fala lá, né? Ok? Mas, assim, tenta rascunhar as coisas e já me mandar, gente, né? Mesmo que seja em desenho, sabe? Fala assim, o que você acha disso, né? Estou pensando em fazer isso aqui por esse motivo.
Eu vou tentar. Vou tentar tirar um tempinho para fazer isso. Tem que tirar, né? Tem que tirar um tempinho. Mais alguma questão, Raquel, que você queria tratar aí da questão da drenagem? Olha, essa questão da drenagem, gente, ela de todos os componentes do saneamento, é a mais importante para o urbanista. É a mais importante porque a ação básica nossa, como urbanista, de alteração da superfície do solo, né? Por meio das técnicas aí todas de urbanização, é a que vai diretamente incidir na condição da drenagem pluvial. Então, assim, quando a gente explica isso lá, através daquele coeficiente de escoamento superficial, sabe? É aquilo ali que vocês têm que compreender fisicamente, em função de cada tipo de material que a gente, então, vai lançar sobre o solo. Então, vai incidir uma quantidade de água de chuva, né? E a gente está vendo aí, cidade grande, cidade pequena, né? Todas passam esse problema aí, algumas, né? Por ocupar áreas irregulares, né? Que são as várzeas dos rios, né? Mas outras estão ocupando áreas, né? Onde seria áreas de infiltração, né? Então, essa água não infiltra e passa por problemas, né? Com a drenagem pluvial aí, sempre na época de chuvas. Então, tentem aí dar uma atenção especial para a drenagem, porque ela realmente vai ser muito importante aí para a vida de vocês aí, ter essa compreensão e além, né? Porque o curso de vocês tem na grade básica os elementos essenciais ou básicos para a drenagem. Então, você vê lá no saneamento, né, um pouco de drenagem, assim como na disciplina de instalações sanitárias, né, no caso aí da drenagem aplicada na edificação, né, até para proteger a edificação, muito nesse sentido, né, a gente tem aquelas instalações de drenagem lá, para conduzir a água de forma, né, correta, segura, mas também tem a ver com a proteção da edificação, né? Mas a ideia aqui da disciplina é um pouquinho além dessas técnicas aí, né? A gente precisa daquelas técnicas lá, mas a gente sabe das limitações delas. Então, inevitavelmente, vocês vão passar por alguma necessidade nesse sentido de pensar além aí para o meio que você, né, estiver trabalhando aí, estiver atuando como urbanista, né? Eu vou, então, apresentar aqui, gente, o material, né, que eu queria tratar a partir de agora com vocês, que é pensar, né, nesse uso mais sustentável da água na edificação. Então, parte aí já dessa questão da água pluvial, mas vai ser mais para o finalzinho, que a gente vai falar, então, do aproveitamento de água de chuva. Nós vamos falar de 5 formas para melhor aproveitar a água dentro da edificação. E tudo isso passa pelo aspecto, né, arquitetônico, né? Então, vocês vão ver que tem tudo a ver ali com o projeto arquitetônico também. Deixa eu compartilhar aqui, então. Eu vou apresentar alguns pontos-chave, algumas questões aqui, chave desse assunto, e lá no Moodle eu vou disponibilizar aquela aula, né? Aquela aula gravada e também PDF para vocês depois aí, tá? Aqui é só os pontos-chave mesmo desse material. Vocês estão vendo aí o slide? Sim. Tá bom. Então, são essas soluções sustentáveis em água, né? Então, essas questões que eu tinha levantado com vocês aqui antes, né? Como se constitui o sistema público convencional, como se constituem as instalações prediais típicas de abastecimento de água, são perguntas aí que vocês, ao longo do curso, né, na grade curricular do curso, já vem respondendo, né, através dessas disciplinas. E a gente está vendo que, por algum motivo
de ordem ambiental, de ordem econômica ou de ordem social, parcela da sociedade ainda não tem acesso à água potável, né? E a gente também está vendo a água se tornar um elemento cada vez mais caro, né, para as famílias, né? Então, devido a essa disponibilidade de água limpa e boa que a gente tem. Então, né, o meio ambiente, né, ele estando numa condição mais frágil, incide aí nessa questão econômica também do uso. Então, a gente está vendo que a coisa precisa de melhorar, né? Então, lá na primeira aula que a gente fala do panorama do saneamento, né, e ao longo dessas duas disciplinas que eu falei aí, eu acredito que vocês já tenham essa consciência, né? Então, né, a gente entende aí que nós precisamos melhorar esse panorama, né? Aí a disciplina, então, no caso aqui em questão desse conteúdo, vem com esse propósito aqui, com essas perguntas. Então, a gente passar para responder essas perguntas, né? Quais são as técnicas que podemos adotar para melhorar as condições nas unidades prediais, que de fato é onde a gente tem o maior consumo da água de abastecimento urbano, não é lá na rua, né? Não é lá no parque, é nas edificações, né? E aí a gente tratando aqui mais das edificações residenciais, domiciliares, né? Então, que é a maior parcela do consumo. Tem a água industrial também, né? Que vai para o meio urbano. Mas a gente tem esse consumo maior aqui no uso doméstico, né? Do que naquele uso público geral, como eu tinha falado. E quais são os impactos, né, e as viabilidades dessas técnicas aí para a gente usar, então, nessas unidades prediais, com esse conceito de sustentabilidade, onde que ela atende não somente os interesses da edificação em termos de autonomia, né, em termos aí de conservação, né, da própria edificação, como é o propósito de uma edificação sustentável, mas que também atenda o seu entorno, né? Então, a gente estava falando anteriormente das técnicas de drenagem que justamente contribui muito com o seu entorno. A partir do momento que eu retenho e filtro água, eu diminuo a água e melhoro o meu espaço no entorno, né? Então, vamos passar umas coisas aqui, assim, vou passar de uma forma mais ligeira, até porque eu acredito que vocês têm conhecimento, mas essas premissas aqui é só para a gente nos sensibilizar um pouco dessa situação da água do ponto de vista, lembre-se disso, sempre quando a gente tratar desses elementos dos recursos naturais, a gente tem que pensar do ponto de vista da quantidade e da qualidade, né? A gente falou isso na água de chuva, né? Então, vamos pensar aqui na água que a gente usa para abastecimento aí. Então, a gente, né, sabe dessa demanda dessa água que a gente tem aí para várias atividades, né? Desde a geração de energia elétrica, produção de bens, o abastecimento residencial, produção de alimentos, né? Mas a gente vem utilizando ela muitas vezes aí, né? Através aí de formas, né, muito ruins, né, de lidar com ela e muito irracionais, né, até irracionais, para não dizer que não são conscientes, né. Então, essa caricatura aí traz bem essa sensação que a gente vê ainda, né, com o uso da água. Então, a gente sabe que por uma forma social, ambiental, econômica, a gente precisa, então, de nos mover. Mas, olha só, vamos ver aqui, ó, esse dado aqui, ó, disponibilidade de água em quantidade que a gente tem. Então, isso aqui é um dado muito interessante do ponto de vista do urbanista. Olha só, aqui nós estamos no mapa distribuído, não mais em função de estados, porque a água ela tem que ser vista do ponto de vista, em termos de gestão dela, de bacias hidrográficas. Então, a gente está aqui em algumas bacias hidrográficas, e a gente sabe que nessa região aqui do litoral, a região litorânea, é a região onde que a gente tem a maior adensamento populacional, né? Então, olha para você ver como que no Brasil a disponibilidade hídrica nas bacias se encontram, né? Em termos de precipitação, né, de água, né, o volume de água que chove nesses lugares, né, em termos de vazão, né, dos rios, né,
e aí essa disponibilidade hídrica total, né, dessa quantidade total que tem. Então, a gente observa, né, claramente que naquelas bacias, por exemplo, amazônica, né, até mesmo Tocantins, Araguaia, essas bacias que estão menos ocupadas para dentro aqui né, do país, é que tem maior disponibilidade hídrica, né? E aquelas bacias que a gente está, por exemplo, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, tá vendo? Olha só, no litoral, ó, aqui já passando lá para o Atlântico Nordeste Oriental, aqui, olha, que é lá, né, a região do Nordeste, a gente vai vendo que tem menos disponibilidade hídrica, né? Olha aqui, olha a disponibilidade hídrica, como que cai nessas bacias. Então, uma questão natural, uma questão ambiental já natural de disponibilidade hídrica menor nesses locais onde a gente tem um maior adensamento populacional, né? E aqui esse outro gráfico traz para nós em termos de reserva, né? Que a gente tem de reserva potencial explotável aí, ou seja, em aquíferos, né? A gente também vê novamente, olha lá, as bacias, né, onde tem menor ocupação, né, humana, nossa, menor adensamento, com essa água subterrânea. Então, naquelas bacias, né, que são principalmente essas do Atlântico aqui, ó, leste, sudeste, sul, né, o nordeste, e pegando até o São Francisco, né, a gente tem menor disponibilidade hídrica, tanto superficial, né, assim como subterrânea. Então, a gente vê aí já uma característica desses lugares. Então, por isso que a gente fala que a água ela não está distribuída de uma forma, né, no nosso território, de acordo com a nossa ocupação. Então, isso já é um alerta, né? E essa água, né, a gente tem milhões de finalidades para ela, né? Desde da geração de energia para a indústria, como eu tinha falado anteriormente, né? Principalmente, né, para o abastecimento urbano, que é o foco nosso aqui. Mas essa água tem que ser dividida com todas essas atividades, turismo, né? Por exemplo, a questão da balneabilidade, então a questão da qualidade da água, para o abastecimento, né, animal, né, para a agricultura, pecuária, né, irrigação. Nós vamos ver um pouco, então, como que ela vem sendo usada. Mas, veja bem, para todos esses usos aí, a gente tem que ter uma qualidade necessária. Então, isso já vai remeter a uma questão importantíssima. Não é só questão de quantidade, a gente tem que pensar na qualidade. Então, se a gente vai aproveitar água de chuva, que é isso que a gente está lá na frente para pensar, né, para implementar na nossa edificação, a gente tem que lembrar disso. Para cada finalidade, eu tenho uma qualidade necessária, tá? Então, para cada finalidade, eu tenho cada finalidade de água, de uso de água, eu tenho uma finalidade necessária, eu tenho uma qualidade necessária. Desculpa. Então, vamos lá. Outra informação aqui também importante para a gente, né, ficar bem sensibilizado com essa necessidade de pensarmos em solução sustentável de água. É a questão aqui da demanda de água. Olha como que essa demanda, todo mundo fica doido para poder, né, falar, olha, quem gasta mais, quem consome mais, né? Então, esse gráfico traz para a gente aqui, ó, em termos de retirada, consumo e retorno. Por que retorno? Porque, por exemplo, no caso do abastecimento urbano, né, que ele é o segundo aqui, a gente vê com quem mais retira água, né, o primeiro, o campeão, né, é a irrigação, né, por vários motivos aí, passando até pela ineficiência, né, das técnicas de irrigação que a gente tem ainda, né, ou as deficiências, né. Mas a questão do abastecimento, ela tem um retorno porque a gente usa a água e muitas vezes a gente devolve ela na forma das águas residuárias, do esgoto, né? Então, a gente já observa esse consumo de água bem maior no caso da irrigação, né? Destacando aqui também como os grandes usuários, né? A gente tem lá o uso animal, né? Vindo aí junto com a indústria, né? Estando aí entre os terceiro e quarto que mais consome, né? Mas só que a indústria ela tem um retorno
maior do que o uso na pecuária, porque da mesma forma que o abastecimento urbano gera efluente, ou seja, usa essa água que retirou né, e sujou ela e retorna ela, né, na forma de água residuária, né, tratada ou não, a indústria também, né? Então, quase que 50% da água da indústria ela consegue retornar, né? Então, olha só, vamos ver aqui esses percentuais, né, desses campeões aí. De quem mais retira água do meio, né, a gente tem aí, né, a irrigação com 52%, mas vamos focar aqui, ó, que as nossas soluções vão estar ligadas a isso aqui, ó, ao abastecimento urbano, que representa aí quase que 24% de toda a água que a gente retira da natureza, né? Então, é bem considerável, a gente tem que pensar nisso. E aí, quem mais devolve, né? Esse outro gráfico aqui é em termos de percentual, né? O total de água, na verdade, consumida, né? Então, para a gente ver quem, né, de fato, devolve menos, né, na verdade, né? Então, a irrigação aumenta, né? De 52% ela vai para 68%, né? De fato, quem mais consumiu água. E olha que interessante, o abastecimento urbano caiu de 24% quase para 9%, porque a gente está devolvendo água. Então, aí a gente tem que lembrar, nós estamos devolvendo água, né? Está tendo retorno, mas que água é essa? E aí, cada vez mais tem sido poluído, né, os nossos mananciais, porque a gente não vê tratamento no Brasil. Mas ainda, antes de entrar nessa condição, vamos ver aqui a questão das demandas. Olha só, esse gráfico traz para a gente uma evolução de retirada de água nos últimos anos, né? Olha só, ele começa lá em 1955, não está dando para vocês verem aí, ó. 1955 vai até 2015, ó. 2016. 2016 mesmo. E aí, olha que interessante. Todos, né, tiveram um aumento, com exceção do rural, mas dá para a gente compreender, né, a demanda rural, devido à questão do êxodo rural, tende, né, a diminuir mesmo, que é para o abastecimento rural, não é para pecuária, não é para agricultura, né? E olha no caso da agricultura, como que aumentou, né, exponencialmente a retirada de água durante esses 70 anos quase, né? 71 anos aí, ó, nesses últimos 71 anos aí. Mas o foco nosso é aqui, ó, né? O consumo de água nosso para as nossas necessidades urbanas, né, vem cada vez aumentando. Mas só para não, né, deixar de destacar a questão da agricultura, da irrigação, a gente vê aqui nesse outro gráfico, né, as regiões que mais vêm utilizando água, né, para a agricultura nesses últimos anos, e a região nossa aqui do Sudeste é aquela que mais cresceu, né, principalmente aí nos últimos 20, 30 anos, olha só. E aí é água que a gente vai ter que disputar aí para as demandas, né? E aí esse outro gráfico aqui traz uma informação bem interessante também, desse alerta, que é um indicador de estresse hídrico por região hidrográfica. Então, lembrando, quando a gente fala de água, a gente não fala de estado, de município, a gente tem que falar de bacia hidrográfica, né? Então, a gente está falando aqui das bacias nacionais, né? Das bacias nacionais. Então, a gente vê que pela essa escala aqui da legenda de cores aqui, a gente vê as regiões que, né, tiveram esse indicador de estresse hídrico mais elevado aí, nos últimos anos aí. Esse indicador foi para o ano de 2016, né? Então, olha só, aquela região de novo, né, onde que tem maior adensamento populacional, menor disponibilidade hídrica, é lógico que vai tender sempre a passar por essa questão do estresse hídrico. E acaba sobrando sempre, né, geralmente, na maior parte das vezes, né, esse sempre, no sentido de quem mais sofre com isso, é a população, né? As indústrias dão um jeito de receber a água, a irrigação, a pecuária também, né? E a população a gente vê sempre aí sofrendo, às vezes, mais com isso aí, diante desses estresses hídricos. Entrando mais aí na questão, então, desse uso da água para o abastecimento, né, urbano nosso, a gente tem aí finalidades diversas, que vão desde o consumo,
a nossa, né, jardinagem, para os nossos animais domésticos, para limpezas de vias, né, de áreas públicas, e, inclusive, algumas aí, né, no sentido de atender. Então, a gente tem o atendimento doméstico, residencial, tem o atendimento público, né, com limpeza, a questão de combate a incêndios, dos hidrantes, né, e também a questão, né, de empresas aí que consomem essa água, né. Então, como que está essa situação do abastecimento urbano, né, no país hoje, né? Então, olha só, esse gráfico também traz para a gente um alerta muito importante. Olha aqui, vamos ver nesse lado direito primeiro, ó. Nesse gráfico aqui de pizza aqui, ó, né? Através da legenda, a gente observa qual que é a situação que se encontra o abastecimento em 3 condições. Então, nós estamos vendo aqui que 27% apenas de todos os sistemas de abastecimento de água urbano, das 5.570 cidades no país, que são considerados satisfatórios. Os outros 73% têm algum problema. Ou ele requer ampliação do sistema, olha aqui, ó, 40%, o que seria essa ampliação? É aumentar a estação de tratamento de água, aumentar o sistema de distribuição, então levar água onde não está chegando, naquele bairro, né, naquela área lá, onde a água não chega, né, às vezes não chega, não é só ter a tubulação lá, mas chegar de forma contínua, né, então precisa instalar um reservatório naquele lugar e tal. E 33% dos sistemas requer um novo manancial. Então, de onde tira água hoje, ou do rio, do poço, ela não é mais, não consegue mais atender a demanda, porque ou o manancial diminuiu a sua capacidade de disponibilidade hídrica. Então, por exemplo, um poço, quando for um poço, ele não é eterno, não. Ele tem um tempo de vida, ele vai se assoreando ali dentro. Pode ser um poço de 80 metros, de 200 metros. Ele tem um tempo de vida dele. Então, esse tempo de vida vai, né, gerando essa condição. Assim como também os impactos ambientais que a gente causa, né? Então, até mesmo nessa questão do poço, se a gente fura 100 poços, né, numa determinada localidade, tende aquela água lá embaixo acabar mais rápido também. Assim como nos rios. E os rios têm um problema pior ainda, que, além do consumo, a gente deteriora a capacidade do rio, que é assoreando ele, poluindo ele, né? Então, é muito grave. 73% do sistema de abastecimento de água das cidades no Brasil precisam, né, ou melhorar os equipamentos, né, as instalações, ou pensar num outro manancial, um outro rio, um outro poço, né? E tem muito lugar que não tem essa segunda opção, né? Essa condição de pegar um outro manancial. Então, isso acende esse alerta para nós dessa necessidade de usarmos de forma mais eficiente a água. Aqui do lado esquerdo, a gente vê por regiões do país, né? Aqui a gente vê na nossa região sudeste essa condição, né? Ela tem uma condição um pouco melhor, né, em relação ao sistema sendo satisfatório, mas a gente tem lá, né, praticamente, olha aqui, em termos de milhões de habitantes, né, o gráfico aqui está representando em termos de milhões de habitantes, quase que 50 milhões de habitantes na região sudeste tem algum problema com o abastecimento, porque o manancial não funciona direito, não tem mais água, né, ou não é nem funcionar direito, né? Essa palavra não é adequada, mas é porque não tem disponibilidade hídrica, né? Ou o sistema, né, requer aí uma melhoria dele, cara. Então, ou o sistema requer. Então, 50 milhões de habitantes no Sudeste estão nessa situação aí. Talvez 30% aí que tem uma condição satisfatória. Isso sem pensar no custo, né? Você tem a água, mas não quer dizer que ela está disponível de forma, né, socialmente justa para todos também. Só para a gente resgatar aqui, em termos dos equipamentos, né, que vocês viram lá na disciplina de saneamento, certamente, né,
todo, né? Então, para a gente produzir a água, para chegar lá na casa das pessoas, que está aqui no final aqui dessa linha do desenho, né? Partindo aqui da esquerda para a direita, a gente tem que passar por todo esse processo. É um processo, né? Que não é simples. A água não é instalando o dedo que ela sai na bica da nossa casa, né? Então, tem que ter o manancial, tem que ter a captação, passando por todas as etapas aqui de condução, tratamento, reservação, né? Então, tem um custo, tem uma demanda. Então, a gente tem que usar isso de uma forma, né, a valorizar isso aí a cada vez mais. E esse é o conceito que a gente traz, né, dentro desse conceito de saneamento sustentável, que é o saneamento da porta para fora. O enfoque aqui na disciplina é o saneamento da porta para dentro. Então, a gente já vê aqui dentro das instalações domiciliares, né, os elementos típicos aí das instalações prediais de abastecimento de água. Então, aqui está o enfoque nosso, que é da porta para dentro, né, justamente para aliviar as condições que estão lá fora, que não estão nada boas, que a gente viu aí. Então, né, tenho certeza que vocês já estudaram isso, já dimensionaram, né, já colocaram em projeto essas informações, mas não custa a gente lembrar, né, da condição básica, né, que a gente então tem a entrada da água através, né, de uma ligação predial, né, um ramal predial da rede pública, passando pelo cavalete, aí ela vai lá, né, abastecer o nosso reservatório, e aí, então, distribui para os equipamentos, as instalações sanitárias que usam água potável na edificação, né? Então, essa é mais simples, tem aqui outros desenhos aí, representando aí em outras condições, né? Por exemplo, um prédio e tal. Então, só para a gente lembrar, as soluções que a gente vai tratar, então, vão naturalmente incidir nessas instalações aqui, ó, tá? E também na instalação de drenagem. Então, que nós vamos ver que, né, vendo aqui nesse próprio desenho, uma calha aqui, a gente vai ver, então, uma possibilidade de aproveitar essa água de chuva que cai nessa calha e aí minimizar, então, né, esse consumo de água potável. Mas antes nós vamos falar de outras coisas. Vamos, então, entender um pouquinho, né, desse uso da água, ver alguns dados aqui sobre esse uso da água em unidades prediais, tá? Lembrando, então, sempre desse aspecto qualitativo. Então, a água que a gente usa dentro da unidade predial, ela é uma água potável, ela é uma água que está aí, né, é uma água que ela precisa de atender esses padrões de potabilidade aí que o Ministério da Saúde requer. Então, ela tem toda uma exigência em termos de qualidade em função desses parâmetros físico-químico, biológico. Então, uma água que não cause problema de saúde para nós, né? Então, ela é uma água preparada para isso. Mas a gente vai ver lá, né, uma qualidade da água, né, para usos não potáveis com menores exigências, né? Então, aqui nós temos uma tabelinha, não vou entrar nesses detalhes agora, mas é um alerta. Então, nós vamos ver que dentro dessas instalações prediais, a gente vai ter água que a gente vai precisar para finalidades mais exigentes, como o consumo de água nossa, né? A gente não pode tomar e usar para fazer alimentos qualquer água, porque então nós podemos, né, adoecer com isso. Então, tem que ter aquela água mais com a qualidade mais exigente, que é essa água regida aqui pelo padrão de potabilidade do Ministério da Saúde. Então, é água que chega para nós, né, no sistema público. Mas nós temos também algumas finalidades dentro da edificação que nós podemos usar águas não potáveis. Nós vamos ver um pouco sobre quais são esses tipos aí, mas só antecipando em termos de qualidade, elas também precisam ter um requisito mínimo. Isso está na nossa normativa, né? Inclusive essa aqui de edificações, né, de habitacionais, e numa outra normativa também que a gente tem, específica da ABNT, quando a gente for falar de aproveitamento de água de chuva, ela vai falar, então, dessas águas não potáveis ter uma qualidade mínima. Eu queria só chamar a atenção aqui, ó, que mesmo essa água para uso não potável, para usos não
tão exigentes assim, por exemplo, sanitário, para usar no vaso sanitário, lavagens em geral, né? Elas precisam, segundo a normativa, olha só, ter aí uma condição de ajuste de pH, de tratamento, tá? Resumidamente. Esses dados aqui informam para nós que ela precisa de ter um tratamento mínimo possível para ser utilizado. Mas, na hora adequada, vocês vão estar sabendo disso aí. Primeiro, eu só queria dar esse alerta. Para esses dois tipos de água que nós vamos falar, potável ou não potável, todas as duas têm o critério da qualidade. Quando a gente vai dimensionar, né, projetar lá uma edificação para dimensionar as instalações sanitárias, a gente adota alguns dados, né, dentre eles dados aí de quantidade de água, né? Então, provavelmente vocês viram isso aqui lá na disciplina de edificações, né? Então, essa tabelinha traz para a gente aqui um consumo predial diário de alguns tipos de edificações para a gente usar para projeto. Isso aqui, em alguns casos, está até superdimensionado, né? Mas, por exemplo, padrão médio, para apartamento padrão, né, com um padrão maior, então, aqui está 300 litros por pessoa dia, escolas, 50 litros, escritórios, 50 litros, né? Isso aqui vai ser importante para a gente dimensionar, né? Isso é para o dimensionamento. Então, a gente calcula, né, sempre uma condição a mais do que a gente realmente gasta, né, ou consome. Então, só resgatando um dado lá daquela aula do panorama do saneamento, aqui a gente tem um panorama desse consumo de água no Brasil, em média, né? Então, olha só, o consumo em média nosso está girando em torno aqui, ó, de 154 litros por habitante dia. Então, essa reflexão é interessante vocês fazerem. A gente adota um dado de projeto, mas qual que é o consumo? O consumo é outro, né? O consumo é menor, né? E aí, esse é um dado aqui do ano de 2018, ó, a pesquisa do ano 2018, né? E na região, né, variando aí no Brasil como um todo, ó, na região Nordeste de 112 litros, né, por pessoa, a quase 180 litros para a região Sudeste. Então, na região Sudeste, a gente consome mais água. E um outro dado muito importante é esse dado aqui, né, que é o de perdas na distribuição. Então, imagina, daquela água toda que a gente falou lá atrás, que retira, né, do meio ambiente, né, então a gente retira aí em torno de quase 25% daqueles consumos, daqueles usos todos da água, né, para o abastecimento urbano. Então, disso aí, gente, quase que 40% é perdido na distribuição pelos vazamentos. Então, é um problema que a gente tem da porta para fora muito grave e que a gente não pode replicar ele da porta para dentro. E aí, fazendo um raio-x um pouco, então, desses tipos de finalidades que a gente tem dentro das unidades domiciliares, olha só. Então, fins potáveis e não potáveis, né? Então, a gente vendo aqui nessa tabelinha. O que a gente teria, né, de finalidade aí para ter uma água de melhor qualidade, né? Essa água com critérios aí, né, mais específicos da qualidade. Então, para o higiene pessoal e preparação de gestão de alimentos. Aquelas outras finalidades todas que a gente tem, geralmente, né, típicas aí na unidade domiciliar, como irrigação, né, da jardinagem, descarga de banheiros, piscina e as limpezas no geral, inclusive para lavar roupa, ó, elas podem ser utilizadas com essa água não potável. Então, são os fins não potáveis. Então, olha só, e hoje a gente está usando água na edificação potável para isso tudo, né? E o que isso representa geralmente, né? Então, é lógico que esses dados variam, né, de condição social, de região, mas tomando como referência aqui um dado, né? Então, em torno aí de 55% da água, né, a gente tem ela aí, poderia ser utilizada, né, para esses fins não potáveis, né, então uma água não potável, em torno de 45%, né, da água que a gente consome para aqueles dois fins, né, potáveis aí, né, então para a nossa higienização e para a nossa
nosso consumo direto dessa água, né? E os outros fins, né? Limpezas, irrigação, né? E sanitários, né? Tudo isso aí podendo ser feito com água não potável. Então, olha só, se a gente utiliza no nosso projeto, né, água não potável para atender essas demandas, de cara você vai já colocar isso, né, naquela condição de sustentabilidade. Aqui eu estou, né, prevendo uma economia pelo menos de 50% do uso da água. E isso aqui pode ser muito reduzido, nós vamos falar sobre isso aqui, tá? Como técnica para reduzir também esse consumo potável. Aqui a gente tem uma outra distribuição desse consumo típico, aí uma unidade residencial unifamiliar, né, o chuveiro aí consumindo bastante água, né, em torno de 55%, né, pia, bacia sanitária. Então aqui a gente tem um outro dado, né, sobre esses consumos de água aí. Em relação à demanda, uma outra informação também interessante a gente entender antes de pensar nessas soluções. Então, primeira coisa a gente viu, olha, tem demandas, né, que precisam ter uma qualidade melhor, porque elas vão atender diretamente à saúde humana. E tem outras demandas que não precisam de uma qualidade tão exigente, porque elas não vão ter, né, esse contato, esse uso direto, né, para atender a saúde humana. Então, fins potáveis e não potáveis. Mas tem uma outra condição também, que a gente vai pensar nisso aqui, quando for utilizar uma outra estratégia para melhorar a sustentabilidade da água. Porque não é só pensar na água não potável, tá? Nós vamos também pensar em usar de forma mais eficiente a água potável. Então, existe um tal desse consumo efetivo total de água em uma unidade predial, né? E aí, desse consumo total, a gente tem a parte que é para necessidade básica, aí tem autores que falam aí, né, que precisaríamos aí, como necessidade básica, tá? Não é aquela água que está no alimento, para poder fazer a nossa higiene e a gente, né, alimentar dela. Em torno aí de 50, 40, como a ONU coloca, 25 litros, eu já vi outras indicações falando de 80 litros, né? Mas se fosse só para as condições básicas, seria mais ou menos isso, né? Então, seriam as condições nossas de sobrevivência. A gente falou lá atrás lá que o consumo, né, Brasil hoje estava em torno de 154 litros, né, por habitante por dia, né? Vocês viram lá, um dado de 2 anos atrás. No Sudeste, quase 180 litros, né? E aí a gente está falando aqui, então, que precisaria, para uma condição básica mesmo, em torno de 40 a 50 litros aí, vamos colocar assim. Só que a gente consome também de uma forma que a gente fala que é o consumo desejado. Então, a gente não usa água só com aquela quantidade que, de fato, a gente precisaria. A gente usa, então, da forma que a gente deseja, até mesmo naquele momento. Então, por exemplo, tomar um banho, né? Então, para muitas pessoas, tomar um banho vai além do ato de se higienizar. Ele vai também no ato de se desestressar, né? As pessoas acabam utilizando. Então, ele usou aquela água que não tinha uma finalidade básica, que era poder higienizar ele. Então, por isso que a gente acaba consumindo mais água que, de fato, a gente precisa, né? Então, o que seria, né, esse usuário ou induzido pelo aparelho? Então, o que significa isso? Ou o usuário usou, né, da forma que ele quis, né? Eu vou lavar essa louça aqui hoje com a torneira aberta, né? Então, ele quis assim. Ou foi induzida pelo aparelho. Então, por exemplo, tem uma descarga antiga. Então, ela lá, né, ela consome muito mais água do que essas descargas que a gente tem hoje aí no sanitário, né? Então, isso foi induzido pelo aparelho. E pode ser induzido pelo aparelho também por outros fatores, como, por exemplo, os vazamentos, né? Os vazamentos também é uma outra estratégia aí importante, mas lá na frente a gente vai ver isso. Então, entendo, olha, a gente consome água para atender as necessidades básicas e também para atender esse consumo desejado nosso.
isso aqui é uma estratégia, né? A gente pensar em melhorar essa forma desse consumo desejado, seja ele, né, conscientizando o usuário, ou seja, né, melhorando os nossos equipamentos. Opa, então aí já vem um primeiro destaque, né, em termos de projeto. Né? A gente não vai entrar em linha aqui de educação ambiental, que seria nessa linha do usuário, não. Nós vamos entrar aqui na linha dos equipamentos. Então, aqui já tem uma outra estratégia para nós. Se lá naquele tipo de água, potável e não potável, tinha uma estratégia, que é, ó, vou atrás da água não potável. Aqui já tem outra estratégia, que é fazer a gente consumir menos água através dos equipamentos, para reduzir esse consumo não necessário aí. Então, por exemplo, uma válvula, né, temporizadora, ou por um restritor de vazão, né? Então, que a gente põe nas torneiras, ou uma caixa acoplada, né, uma descarga com caixa acoplada. Então, nós vamos ver diversas técnicas aqui que são muito importantes aí nesse combate ao consumo não, né, esse consumo desejado ou não necessário, tá bom? Que vão levar, inevitavelmente, a um desperdício, né, de água. Então, nós vamos atrás dessa redução do desperdício. Eu não vou falar todos esses dados aqui, né? Fica aqui para vocês fazerem uma leitura e tal, ter uma compreensão. Então, alguns valores desse consumo efetivo em função, por exemplo, da forma que a gente usa e do equipamento. Então, por exemplo, um banheiro aqui com duração de 10 minutos, com uma vazão típica de um chuveiro normal, ele pode gerar aí, né, um consumo de 30 litros por banho. Né? Aí, quando a gente já tem um banho mais elevado, com um chuveiro que consome mais, então, olha só, a gente pode ter num banho, um consumo aí, num banho de 15 minutos, né, a gente pode ter um consumo aí total de quase 135 litros, que é praticamente aquele consumo diário de uma pessoa. Né? Então, o equipamento também fez a diferença, né? Um chuveiro que passou a consumir mais. Bacias sanitárias da mesma forma, né? As bacias que consomem mais, que tem aquela descarga de 12 litros aí, ó. Então, imagina uma pessoa indo pelo menos 5 vezes no banheiro por dia, que é mais ou menos isso que a gente vai, né? Fazer xixi e outras coisas aí. Isso aí, só com banheiro, com descarga dessa, a gente consumiria 60 litros, né? E aí, pensando em outros, né, descargas aqui mais econômicas, vão de 18 até mesmo 5 litros, né, naquelas mais extremas aí, que é a vácuo. Mas isso tudo nós vamos ver, né, em que condição que é adequado usar. Rega de plantas, né, máquina de lavar roupa, né, tem dados aí variando aí de 150 litros por dia ou 50 litros por pessoa por dia o consumo aí, né? E aí aquele consumo em muitos lugares aí a gente vê da ordem 110 litros, mas a gente já tinha visto antes um dado aí mostrando a realidade Brasil. Eu vou parar por aqui, tá? E vou, na próxima aula, nós vamos fazer também ela síncrona, tá? Mas eu vou deixar gravado para vocês também essa segunda etapa. Mas eu queria só registrar para vocês aqui, que aí, então, agora a gente, a partir dessas premissas e dessa compreensão desse consumo de água dentro da edificação, então nós vamos pensar, então, aqui nessas questões para buscar a solução mais adequada. Então, a primeira coisa é, qual que é o objetivo, né? Que é o uso sustentável da água nas unidades prediais, em função disso tudo que a gente viu antes. O propósito, melhorar as condições ambientais, sociais e econômicas do uso da água. Também a gente, né, sensibilizou para isso. Como? Adotando medidas de boas práticas e soluções alternativas. Então, nós vamos, só antecipando aqui, nós vamos, então, fatorar, né, em 5 medidas, tá? As estratégias nossas aqui. Contribuição. Então, a gente vai contribuir reduzindo perdas por vazamento, então, equipamentos que vazam, reduzindo desperdícios, aqueles que a gente falou agora, né? Para aquele consumo não desejado, né?
em função do equipamento, o equipamento consome muito, ou ele tem algum problema, né, de vazamento, né, e utilizando fontes alternativas. Então, através desses 3 elementos, isso tem que ter no projeto seu, tá, gente? É pensar, quando for, né, falar assim, olha, o uso da água aqui vai ser pensando nessas 3 condições. Eu estou reduzindo porque eu estou usando equipamentos que reduzem vazamento, eu estou reduzindo porque eu estou usando equipamentos que reduzem o desperdício de água, e eu estou utilizando fonte alternativa, por exemplo, aproveitando a água de chuva. Então, no contexto da disciplina, as técnicas que a gente vai falar em diante, né, que eu vou colocar para vocês aqui nas próximas aulas, vão ser todas aplicadas diretamente na edificação. Tá certo? Eu vou, então, disponibilizar esse material, né, tanto em PDF, vou gravando as aulas aqui, e na quinta que vem, espero que vocês tenham aí dúvidas de como encaixar essas soluções no problema de vocês aí, das edificações. Então, é falar com o pessoal, vamos trocar todos os equipamentos aqui para reduzir esse consumo e vamos fazer o consumo de água não potável para fins não potáveis. Isso aí dá para colocar em todos, né, gente? É lógico que a questão financeira é que, como projetista, sempre tem que ser lembrada, né? Elenca tudo e fala assim, olha, instala isso em etapas. Quando é um projeto novo, uma casa nova, vocês têm que colocar ela completona. Aí até para trazer para ele esse resultado desse consumo. Então, anota só uma coisa, olha, a justificativa para poder elencar essas técnicas que nós vamos falar de abastecimento de água seria o consumo de água potável que ele iria reduzir, ou a economia, em função das instalações, dos equipamentos, né, que vão economizar aí, ou vão, né, diminuir o desperdício, em função da captação de água de chuva. Tá bom? Então, quanto de água potável ele tende a economizar, né? Ou a não gastar. Certo? Vocês estão aí ainda? Estamos sim, certinho. A Raquel está por aí, então, Raquel. Alguma dúvida até esse momento? Quer fazer algum destaque? Sobre a água, eu ainda não tenho dúvida, que eu ainda não comecei a pensar nisso. Mas eu estava tentando fazer o dimensionamento do reservatório que eu coloquei, e eu fiquei com dúvida, porque tem na lei municipal, tem um cálculo de volume de caixa de retenção, e tem um outro embaixo que dão valores completamente diferentes. Aí eu fiquei meio perdida. Me manda, é de contagem? Não, é de BH. Então faz o seguinte, me manda isso por e-mail. É que está no slide. Que está no slide? Isso, de BH. Aí eu peguei esse cálculo de 30 litros vezes a área impermeabilizada que passa. No meu caso, são 8 metros quadrados. E aí eu peguei o de baixo, o slide imediatamente depois. É de outra cidade. Ali é de outra cidade. Eu peguei um exemplo também. Aí eu tô, gente, qual que eu sigo? Não, então, aí eu trouxe justamente... Você não viu essa aula gravada, não, né? Eu acompanho mais o slide, para mim é mais fácil. Então, aí na aula gravada eu falo isso para vocês. Olha, tem cidade, gente, que já evoluiu. Belo Horizonte é aquela coisa atrasada ainda. Porque aquele cálculo daquele volume de Belo Horizonte não considera a chuva intensa que pode cair. Então, ele trata a chuva todas do mesmo jeito. Chuva fraca, chuva forte, do mesmo jeito. E há outras cidades que já trazem ali naquela fórmula a intensidade da chuva. Você vai ver um I lá, que é a intensidade da chuva. Então, isso para poder, né, distinguir e tal, para ver o volume. Aí o volume acaba sendo mais, ele é maior, né, e inclusive tem outros dispositivos. Mas aí, no caso de Belo Horizonte, é o primeiro caso mesmo que você vai seguir. Mas aí, mesmo Belo Horizonte atrasado, eu não posso adotar esse que considera a chuva? Ficaria errado?
Mas então, ela trouxe uma norma, ela falou que aqui você tem que calcular o volume conforme a minha orientação. É a orientação da prefeitura. Você pode pôr os dois dados e falar para ela, olha, eu calculei também por um outro dado mais sofisticado, que eu acredito. Então, assim, se vai ser mais volumoso, é lógico que ela vai aceitar, né? Ela não vai aceitar você usar um outro cálculo que remeta em um valor inferior ao dela. Aí isso ela não vai aceitar. Não, entendi. É que eu fiquei na dúvida, eu pensei faz essa comparação, põe essa. Eu fiz, deu muita diferença. Deu, é. Mas me manda, deixa eu ver depois as continhas que você fez. Eu vou te mandar por e-mail depois Isso. com o projeto. Me manda, vai me mandando, gente. Vai mandando que eu já consigo olhando para vocês antes, né? Que a ideia do projeto não é vocês entregar, eu dar nota, acabou. A ideia é a gente tentando acompanhar ao longo da disciplina aí. Eu sei que as coisas não estão fáceis, né? Desse momento que a gente está passando aí, desse isolamento, né? Porque antes a turma ia lá na minha sala, né? Vocês estão no UFOP e tal. Mas pode me mandar por e-mail, que eu vou olhar para vocês, tá? Ou então me manda um e-mail e fala, professor, vamos marcar um dia para você tirar umas dúvidas pontuais. Também estou aguardando isso aí, vocês me convidarem. Então, acho que o meu é isso. Eu vou pegar esses cálculos, vou rever eles, e vou te enviar os cálculos, a planta baixa, até de onde eu coloquei essa caixa de população. A minha está ligada com o telhado, né? Coloquei isso antes de você falar, mas que bom que você falou hoje, que não pode usar se não for. Eu tinha colocado também o pavimento permeável numa parte que é meio que de passagem de carro. Uhum. O custo dele é alto, então pela área ser muito pequeno, não sei se teria muito benefício, assim. Aí também eu vou te mandar a sua melhor opinião. E é muito inclinado o terreno? Não, praticamente não, né? Uhum. Porque o pavimento muito inclinado, ele acaba não funcionando bem. Ele não, tem essa limitação, da inclinação. Só que eu não sei, pela área ser muito pequena, se... Às vezes na parte de trás também colocar, que é mais aberta, mas na parte da frente que eu estava pensando, eu não sei se pela área... Mas, olha só, vamos lembrar da coisa mais importante para vocês entenderem como urbanista. Vocês querem o quê? Reter ou infiltrar água? O solo tem que ter condições para a gente infiltrar. Não basta só a gente colocar um material para a água infiltrar, não, sabe? Então, tem que ter condições boas de infiltração. Então, você tem essa informação do solo, o solo, ele infiltra bem. Não infiltra bem, né? Então, assim, vocês, inclusive, fizeram uma disciplina de geotecnia que dá uma noção boa, né, de filtração de água no solo, né? Lógico que num projeto maior, vocês vão pedir um dado assim, né? Olha, verifica se o solo tem condições de filtração, né? Até que o solo filtra bem sim, só que minha questão é viabilidade econômica mesmo. Por ser uma área muito pequena, eu não sei se valeria a pena investir nesse tipo de pavimento numa área tão restrita. Eu não sei se teria mais benefício do que... Não sei, entendeu? Mas olha só, às vezes um bloco de concreto vazado, se o lugar já existe, você vai ter um custo grande para fazer isso, porque, veja bem, você vai ter que quebrar, né, tem um custo todo para retirar o material e pôr um outro. Agora, se você pensar numa outra tecnologia, uma outra solução, que não vai ter essa demanda, que é de retirar algo, para aquilo que já está instalado, né, talvez seja melhor você não retirar, porque você vai ter dois custos, não só o custo de implantação, mas o custo para retirar o pavimento. Né? Mas esse projeto ele tem que necessariamente ser construído? Porque eu estava pegando um projeto que eu estou desenvolvendo para usar. Não, então, claro que não. Ele é bem livre, assim, eu não vou tirar e nem colocar nada, eu estou projetando para ser. Põe. É para que tipo de área? É para garagem? O que é o pavimento? Então, o que eu fiz? Aqui do lado da minha casa tem um lote que eu consigo ter acesso e tal, que é mais fácil.
E eu peguei meu projeto de Piaup, que é Piaup tem a parte residencial, né? Então, eu peguei uma das residências, 50 metros quadrados, né? Mas é menor que é para interesse social, e plantei nesse terreno e estou supondo como seria essa implantação, o que eu faria, entendeu? Tá, mas o pavimento, você está querendo usar onde no lote? É porque tem uma garagem coberta, mas o acesso para a garagem tem aqueles 2 caminhos, né? Só para passar a roda. Uhum. Tem aquele caminho de pedestre entre o jardim. Eu pensei em fazer só esse acesso do muro até a casa. Não. Então, assim, tem a questão até paisagística, né? Que é um pavimento mais que dá para conciliar com uma vegetação como o bloco de concreto vazado, com grama. Esses pavimentos, eles têm limitações de circulação. Então, por exemplo, um pavimento desse aí não dá para você colocar onde tem uma circulação de gente muito grande, né? Até mesmo porque tem dificuldade de deslocamento ali, por exemplo, uma pessoa, né, que está com salto e tal, né? A não ser que você faça uma passarela, né? Mas eu sugiro você colocar. Toda forma que a gente tem de infiltrar e reter a água na edificação, no lote, é bem-vinda, ainda mais um projeto novo, né? Então, assim, você vai ter que, de toda forma, usar um pavimento lá. Ou concreto, né? Ou um piso e tudo mais, né? Às vezes vai usar um piso até mais caro, né? Um mármore, que é bem mais caro, né? Então, às vezes um antiderrapante, né? Então, eu acho que como para projeto, eu acho que assim, você pode pôr uma comparação em termos de custo. Ó, quanto que ficaria em metro quadrado para colocar isso aqui em concreto? Ou em outro pavimento, né? Um piso que você queira. E se for, por exemplo, nesse que tem a função drenante, que é, por exemplo, um concreto drenante, né? Um concreto poroso que tem lá. Então, são aqueles blocos. Sabe ali lá no estacionamento, vocês vão lembrar, estacionamento da Escola de Minas, lá atrás. Aquele piso ali, aquele pavimento ali, ele é de concreto poroso, né? Então, se você quer pôr um concreto, põe pelo menos o poroso. Mas como é área externa, assim, eu acho que dá talvez um piso grão. Entendi. E para colocar de captação, reservatório e tal, eu poderia também colocar nesse piso poroso? Como é que é? Para colocar a caixa de captação ou reservatório, eu poderia colocar nesse piso poroso? Então, aí que é o interessante. O piso poroso, ele vai reduzir muito essa água que você vai ter que escoar, né? Então, assim, o seu lote, a sua área, ela está dentro de um zoneamento que tem restrições de permeabilidade? É 30%. Tá. E aí, assim, a princípio, vocês estão pensando em ocupar, respeitando esse critério ou não? Então, a primeira vez eu ocupei até mais. Aí, tá em volta de 30%, eu não sei quanto está certinho não, mas está de 20%. Se ocupou mais, você vai ter que compensar. Uhum. Então, aí, por exemplo, vou compensar colocando um telhado verde, vou compensar colocando aqui, né, um pavimento poroso, vou compensar, na pior das hipóteses, um reservatório individual. Mas e se... É porque eu queria colocar um reservatório individual porque eu pretendi usar ele na solução da água. Eu queria reaproveitar essa água. Aí eu tenho medo de ele não se justificar se minha área permeável for muito grande, entende? Para a solução da água, você vai usar o aproveitamento de água de chuva que nós estamos falando agora. Sim, então, você poder... A água de chuva do reservatório pode ser uma delas. Hã? A água da chuva no reservatório pode ser uma delas. Eu queria aproveitar a água do reservatório. Tá. Mas a do reservatório que pegar o pavimento? Não. Só cobertura. Cobertura pode. Então, olha só, uma forma de você conciliar. Para conciliar
dois tipos de técnica que vão ajudar na redução desse volume de água de chuva. Uma é o aproveitamento da água de chuva, e o outro, por exemplo, são essas aí que você falou antes. Então, por exemplo, o pavimento poroso, né? Pode ser uma delas. Você pode pensar lá na trincheira, se tiver área para infiltrar, ou, na pior das hipóteses, né, a caixa de retenção. Né? Lá você não está querendo colocar um cobertura verde, não? Não, não pensei nela, não. Eu pensei no reservatório. Entendi. Mas aí, para aproveitamento de água de chuva, você vai falar, então, em aproveitamento de água de chuva, e não naquele reservatório de retenção de água. Porque aquele... Vou colocar isso em drenagem, vou colocar isso na água, no tópico da água. Isso. Para melhorar a condição da drenagem, se, por exemplo, estou fazendo aqui para um condomínio, e aí para um prédio, né? Então, tem uma área de estacionamento muito grande. Então, era provável que a caixa, né, seria mais viável, porque ela ia pegar todo toda a área do estacionamento, né? E ela ia reter aquela água do estacionamento. Só que os custos, hoje em dia, estão ficando tão vantajosos, ao invés de você colocar uma caixa daquela, onde você vai reservar água que não pode usar, e depois tem que ficar dando manutenção naquela caixa, está ficando mais viável você, se for um projeto, melhor ainda, que você não tem que substituir. Mas mesmo que já tenha existente, estou mostrando que a médio prazo fica mais viável você substituir o pavimento do estacionamento por um poroso, que vai servir de reservatório linear, ou ele vai ajudar a infiltrar água. Melhor do que a caixa. A caixa foi a técnica mais rudimentar e a primeira que foi colocada com essa finalidade aí de melhorar o escoamento superficial, sabe? A gente evoluiu muito nessas outras técnicas aí. Então, a gente tem que explorar mais essas outras. Inclusive, a questão da viabilidade econômica, hoje em dia, está mais interessante. Não, entendi. Eu vou rever, então, e vou tentar te ver amanhã. Tente negociar sempre com a prefeitura. Você está pedindo aqui um reservatório individual, mas eu sei que se eu instalar, por exemplo, um jardim de chuva, ou cobertura verde, ou substituir o pavimento por um poroso, eu sei que isso também ajuda na função, faz a mesma função e até melhor, às vezes, do que o reservatório. Eu posso substituir? Então, tente sempre nesse caminho, porque o reservatório é um trem que fica debaixo da terra, dá trabalho, né? E aquela água você não vai aproveitar. Os outros todos vão melhorar, né, o seu projeto, né, vão valorizar o seu projeto, né, e vão ter uma função ambiental muito melhor. E, inclusive, a médio e longo prazo tem um custo, né, porque aquele reservatório tem que limpar ele de vez em quando, né, tem que ficar de olho na manutenção dele ali, porque pode ir para lá sujeira, vetores, animais, rato e tudo mais, sabe? Então, se você pode correr daquilo, é melhor, né? Se você tem essas outras ferramentas para utilizar, né? É melhor. Então, eu coloquei jardim de chuva na fachada e vou, então, usar o pavimento poroso. O reservatório, eu não pensei necessariamente como, né, eu acho que ajuda na drenagem, obviamente, mas eu pensei mais para reutilizar essa água do que para drenagem, entende? Então, aí nós vamos ver agora. Aproveitamento de água de chuva, tá bom? Tá. Reservatórios Isso. Vai ajudar na drenagem, né? Porque a gente vai segurar aquela água que cai na cobertura ali. Inclusive, utilizar ela, né? Então, contribui também. Então, tem cidades que trazem já incentivos nesse sentido. Quem aproveita a água de chuva pode ser... Então, por exemplo, você calculou lá o volume necessário para fazer um reservatório individual, né? Esse que você está calculando aí. Aí você vai falar assim, olha, eu não consigo fazer um reservatório desse tamanho para aproveitar a água de chuva,
porque não tem espaço, vai ficar muito caro. Então eu vou colocar aqui 50%. E os outros 50%, eu vou, então, trocar aqui o meu pavimento poroso. E vou colocar de cara aqui, na frente, aqui no meu lote aqui, também um jardim de chuva, vai filtrar ela. E ajudar até mesmo na questão do escoamento da água da rua. Então, isso tudo acaba somando naquele volume que você precisaria. Então, você tem que entender isso. Tem um volume que eu preciso reservar. Como que eu posso fazer, né? Uhum. Não, entendi. Eu vou rever e te mando. Obrigada. Beleza. Tudo de bom para você aí, Raquel. Boa noite, tá? Até mais. Tchau. Tchau.